E você sabe que a falsidade, a mentira, é uma coisa que foi tão inerente da União Soviética que não só, por exemplo, nesse período da Grande Fome, agora a gente já chega no Holodomor, né? A pronúncia é com Holodomor. Se escreve com H. Em ucraniano fala Golodomor, né? Enfim, é porque... Mas eu posso falar Holodomor ou Holodomor? Pode falar Holodomor. É porque já foi aportuguesada, né? Tá, a palavra. Mas é Holodomor. Eu falo Holodomor porque é mais uma pronúncia ocidentalizada mesmo, né? Tá. Holodomor. Mas você pode falar Golod, por exemplo. Galadamor. Tem várias pronúncias aí já dependendo... complicou. Deixa só Isso. no Holodomor que pra mim... pra quê? Eu já chamo a sua esposa de Isa. Já tá bom. Aí você vem com Golod. Então chama de Golod, pronto. Golod? Golod tá certinho. Golod. Tá certinho também. E aí, cara, quando a gente chega no Holodomor, a gente tem a expressão mais brutal do que era o regime soviético. Conta pra galera, porque quando você contou, cara, eu fiquei pensando, eu me coloquei dentro da casinha e olhando e falando, e aí? Porque dizem que é o seguinte, cara, só quem sentiu fome de fato sabe o que é fome. Exatamente. É por isso que é uma bizarrice você dizer que hoje no Brasil existem pessoas passando fome. Beleza, esse argumento é correto, tá certo. Agora, um brasileiro hoje que passa fome em alguma região, ele pode pedir uma esmola em algum lugar, ele pode ir no restaurantezinho comer. Você não vê um brasileiro caindo morto de fome no chão. Caindo morto de fome no chão você não vê. Exato. Na União Soviética, milhões caíram mortos de fome. Porque não tinha absolutamente nada para comer. E a gente vai chegar na parte mais mordaz ainda. Imaginar assim, que a pessoa não tinha um gato, um cachorro, um grão... Porque já tinham comido. Exato, porque já tinham comido. O gato e o cachorro foi o primeiro a ser comido, cara. O papagaio... Casca de árvore. Quem come o papagaio? Sertão Veredas, não é? No Grande Sertão Veredas? Que é... Não sei. Que eles dão uma estrangulada e... Não sei. E aí quando o menino descobre, ele fala, cadê o papagaio? Ele tinha comido o papagaio de estimação. Porque a família mata o papagaio. Mas pra você ver, já tinham comido. E já estavam comendo casca de árvore, comendo musgo. Essas foram as primeiras etapas, né? Do processo de fome. Porque a gente tem que lembrar, Ricardo, que foram 2 períodos de fome. Esse durante a Guerra Civil, que depois o próprio Lenin, em 1922, reconhece que a requisição dos grãos, a tomada à força dos grãos, foi o principal responsável por aquela crise política e econômica. Certo. No discurso dele, da NEP, da nova política. Porque eles têm que agora mudar a política. Não, o nosso comunismo que a gente queria implementar aqui foi uma tragédia. A gente está cercado, tudo vai cair. Vai acabar o nosso regime, vai acabar a nossa revolução, agora a gente tem que virar completamente a chave. Sai o comunismo e entra novamente o quê? O capitalismo. O Lenin admite isso no seu discurso da nova política econômica. Ele libera para que cada um... Para que os camponeses voltem... Vamos empreender aí. Vamos empreender. Você é dono da sua terra e dono da sua produção. A gente vai cobrar uns impostos agora em cima disso aí, mas isso para os soviéticos, radicais, revolucionários, foi uma traição. Peraí, a gente tá voltando de novo pro capitalismo. O que a gente sempre pregou que era que não era legal, meritocracia, a diferença de resultado pelo teu suor. Desigualdade que é inerente, natural desse sistema, né? Não. De repente teve que voltar. Por quê? A Rússia ia morrer de fome. Como já estava morrendo de fome. Então teve que voltar. Toma aí os camponeses, ó. Terras, propriedades privadas, empresas, só não foi privatizado as principais empresas, tipo as principais indústrias, banco, comunicação, continuou havendo. A forja, com certeza, né? Essa parte de metalurgia, né? Com certeza, na mão deles. Só as principais indústrias mesmo ali que o Estado não tinha como se libertar, que ficou na mão do Estado. O resto... O grosso da produção econômica do Estado voltou para a mão privada. Cara, não tinha ideia disso. Por isso. Porque foi um fracasso. Lenin diz claramente isso nesse discurso da NEP de 1922. Nós fomos derrotados. O nosso sistema fracassou. Vai durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente não sabe. Mas a gente tem que permitir que o capitalismo entre de novo. Então o comunismo já começou sendo derrotado, cara. A ideia do comunismo enquanto um sistema autossuficiente de geração de riquezas e de comida e de alimentação já se mostrou ineficiente. Cara, e o pior de tudo, você fez sociologia e filosofia. Você sabe que é impossível, cara. Não há história, não há materialização, né? Não tem a materialização porque, assim, não é uma coisa racional.
Se você... Tudo bem, é até uma coisa bonita falar, nossa, todos iguais, com todas as suas necessidades. É claro. Iguais. É muito bonito o isso. ideal é lindo. O ideal é bíblico até. Se você for na Bíblia, você vê esse ideal, né? No sentido de então, pobres serem cuidados, né? Então, mas aí que tá. Serem cuidados. Não violência generalizada. Não desprezava as viúvas e os órfãos. Mas isso não queria dizer que você ia repartir tudo com as viúvas. Era não deixe as viúvas e os órfãos isso aí. Passando necessidade. Mas não que você repartisse toda a sua... Porque se você pegar Abraão, por exemplo, quantas e quantas vezes ele começava a ficar maior do que o próprio rei e os caras falavam assim, pô, e esse cara aí, você viu quantas ovelhas ele tem, quantas vacas ele tem, quantos camelos ele tem? E aí? Não dá para deixar. Então, você percebia que existia diferenças entre aqueles não há dúvida. que trabalhavam mais e poupavam e crescia e multiplicava e tudo mais, né? Tanto que Jesus era contra a violência, né? Quer dizer, ele deixou claro isso. Nunca houve uma incitação do pobre contra o rico, óbvio, né? Jamais, assim. É só, no ideal era não despreze aqueles que estão numa necessidade, inclusive necessidade limite. Que era justamente os órfãos e viúvas que elas ficavam numa cidade limite. Isso. Então eles não têm de onde tirar. Eles não têm como... Não é tipo uma assim, extrema pobreza, uma extrema, né? Tipo assim, eles não têm mais pra onde. Não é que ele não quer pegar latinha, não é que ele não quer começar a puxar massa pra bater laje. Estão desamparados mesmo ali. Estão sem opção. Isso aí. Porque eles não podiam fazer além nada do que mendigar. Eles só podiam mendigar, não podiam fazer qualquer outra coisa. E eles podiam mendigar. Assim como o brasileiro hoje pode mendigar se ele estiver passando fome. Mas lá nem tinha como mendigar, porque não tinha para quem pedir. E não só... Olha como o comunismo foi um crime tão maldito. Não só não pedir, Ricardo. Eles eram impedidos de sair de onde eles estavam. Porque a catástrofe alimentar foi uma coisa tão gigantesca que a União Soviética passou a emitir passaportes para as pessoas saírem de um lugar para o outro. Os camponeses eram na China, impedidos... Até hoje é assim, né? Eu não sei. Você não pode... Eu ouvi o Sérgio Habib falando que é o seguinte... Camponeses, pessoas de fora. Não, qualquer um. Se você nasceu, sei lá, em Xangai, você só vai sair de Xangai se for por uma carta de trabalho, se for para estudar ou casar. Caramba, hein? Senão, você tem que ficar ali naquele lugar ali. Tá vendo? Você não tem assim... vou passar férias não sei aonde. Vou agora morar em outra cidade. Não. Te chamaram para estudar. Tanto é que uma das coisas que faz o cara, que é muito comum, é casar. Então, esses casamentos por, tipo, eu tô querendo pra ir. Sim, pra arranjar a mudança. Beleza. Então vamos lá. Cara, e você imagina isso então? Você imagina que não só a galera tava morrendo de fome, quanto ela era impedida de sair de lá. Ou seja, era um assassinato em massa a céu aberto. Aí a galera diz assim, mas Stalin ia fazer o quê? Ia deixar os pobres, os camponeses saírem invadindo as cidades em troca de comida? É claro, porra! Claro. Mas é claro! Revirar o lixo. Foi a merda que ele mesmo fez. A única coisa que... Ou não, vamos ficar no chiqueirinho aí... Tipo assim, quem causou aquela catástrofe foi o próprio governo. Ele conseguia fazer com que essa ordem de miseráveis não... Força! Tipo, metralhadora mesmo, ficava na estrada o Exército Vermelho era de milhões de pessoas. O Exército não deixava a galera... Não deixava ir para as cidades. Eram poucos que conseguiam, escapar da vigilância do Exército Vermelho e conseguir chegar às cidades para mendigar. Muitos pais mandavam os seus filhos ir para a cidade por meio de localidades escondidas e tal, sorrateiramente chegar nas cidades para mendigar mesmo. E se prostituir, provavelmente. E se prostituir, não há dúvida disso. Todo tipo de catástrofe social surgiu por causa dessa desgraça da coletivização soviética, que começou com o objetivo de industrializar. Isso que a gente tem que fazer essa relação. A coletivização, que foi a tomada a extinção... E eles fizeram o que com esse dinheiro, cara? Investiram nas indústrias. Começou a fazer a União Soviética crescer. Porque com essa tal da NEP, a nova política econômica que Lenin tinha instituído antes, eram taxas menores que eram cobradas para os camponeses. E a União Soviética ia demorar muito para se industrializar desse jeito. Como todos os países... Então em troca de uma industrialização mais rápida e pujante,
milhões e milhões e milhões de pessoas sucumbiram. Foi na brutalidade. Porque eles tomaram aquela riqueza para colocar... Exatamente. E provavelmente quem tomava conta eram os amigos, né? Quem tomava conta dessas indústrias eram os amiguinhos. Eram os burocratas soviéticos, era inteligentes, era a elite soviética. Tem um livro também fantástico do professor Ivan Maudsley chamado A Elite Soviética de Lenin a Gorbachev. Ou seja, ele faz um traçado assim, sabe? Diacrônico entre Lenin até sincrônico, de Lenin até Gorbachev. Como foi uma elite soviética mesmo. Não só de ter acesso a coisas que ninguém na União Soviética tinha, Sim. quanto ganhar salários absurdamente mais altos do que o trabalhador, numa proporção assim de um trabalhador qualificado ganhando 3.000 rublos e um burocrata, um chefe bolchevique de uma fábrica ganhar 300 mil, 400 mil. Que é uma coisa que eles falam que no comunismo nunca ia existir. Porque todos deveriam ganhar igual, né? Tanto que a gente tem relatos e queixas de trabalhadores dizendo exatamente isso. Nesse livro do professor Vladimir Brovkin a gente vê isso. Como que é um regime, um governo do povo, se o povo ganha 2.000 rublos, 3.000 rublos, que mal dá para se sustentar, e um burocrata, diretor de uma fábrica, ganhava 300, 400 mil. E não só o salário, tinha acesso a todas as benesses que o sistema podia dar. Então era um sistema extremamente desigual também. Não há o que se questionar. Não tem como você dizer que foi um sistema do trabalhador em nenhum nível da abstração, sabe? Nem no nível da abstração você consegue isso. Então, quando a gente chega aí no Holodomor, nos anos 30, a gente tem essa coletivização acontecendo, essa industrialização acontecendo por causa da coletivização, que foi planejada. Em 1928 surge o primeiro plano quinquenal, que aí é quando Stalin declara guerra contra os ricos. Declara guerra contra os ricos. Por quê? Ele não podia dizer, vamos atacar os pobres. Óbvio que não. Vamos atacar os ricos, vamos atacar as pessoas que retêm os grãos. São essas pessoas que a gente tem que fazer guerra. Só que 99,9% das biografias e dos estudos especializados sobre isso apontam, não havia mais burguesia. Já tinha sido extirpada. Ou seja, como existiam os burocratas, como você falou, que eram os amiguinhos. Isso aí. E aí, vamos atacar os ricos. Fazendo o quê? Criando mais impostos forçados, tirando tudo que era possível dos coitados lá que produziam os grãos ali. E uma propaganda. Por quê? Para eles tudo era rico, tudo era burguês. Então era necessário você continuar incitando essa propaganda para validar a atuação. Porque para comunista, se você mata um burguês, está tranquilo. Você matou um burguês. Não é um ser humano. Né? É por uma causa dos pobres. Então fica nesse vórtice de justificativa. Então os camponeses eles não podiam nem sair das suas próprias casas. Regiões e tal. Então foram morrendo aos milhões. Só na Ucrânia 4 milhões morreram. Só na Ucrânia. 4 milhões. Foi a maior catástrofe, essa fome. E detalhe, um dos lugares mais férteis do mundo. Do mundo. Não é que os caras moravam no deserto, lugar cheio de pedra. Não, até hoje é um dos lugares mais férteis do mundo, né, cara? Já teve outros períodos de fome na União Soviética, de escassez de alimento, mas nunca, jamais qualquer coisa semelhante ao que aconteceu. Porque, por exemplo, de novo, a gente vai para os anos 1800, 1898 e 99, houve uma outra fome no Império Russo. E detalhe, uma fome em larga escala, que nunca tinha acontecido até aquele momento. Olha que coisa incrível, cara. Por conta do quê? Do aspecto climático. O clima foi principal. Todos os estudos apontam que nesse período o clima foi o principal responsável por essa catástrofe. Sabe aproximadamente quantos morreram nessa catástrofe climática? Entre 700 mil e 800 mil pessoas. Não chegava nem a 1 milhão. Não chegou nem a 1 milhão. Então você vê que é óbvio que também o governo russo, o governo czarista, também tinha sua influência ali também. É óbvio. Porque nenhuma fome é só natural. Nenhuma fome. Toda fome, principalmente as fomes dos anos 20 e dos anos 30, sempre teve influência direta humana. Uma fome, sabe por quê? O camponês, ele sempre tinha reserva, cara. É isso que eu ia falar. Ele se vira. Ele já produz sabendo que pode haver um período de fome na próxima safra. Então ele deixa guardado. Só que na União Soviética não era possível deixar guardado. Você era obrigado a entregar o que você tinha e o que você não tinha. Senão eles tomavam sua casa, matavam sua família,
prendiam, te mandavam para campo de concentração, era todo tipo de brutalidade possível e imaginável que acontecia na União Soviética. É isso que a galera precisa entender. Então foi uma fome exacerbada à 10ª potência. Pela influência da governabilidade Isso imposta em cima deles. Imposta em cima deles. Então é isso. Em toda a União Soviética existem estimativas que dizem que de 6 a 10 milhões de pessoas morreram. Aí a galera fala assim, sabe o quê? Mas conta aquela situação que não sei, vocês já chegaram a ouvir, eu ouvia muito isso, né? Mas vocês chegavam a ouvir, tipo assim, comunista come criancinha? Vocês já chegaram a ouvir essa máxima, não? É que vocês são muito bebezinhos. Mas... Não, realmente, né? Tem as carinhas fofas ali, né? São bebezinhos. Mas era uma máxima, principalmente na década de 60. Não que é mentira, né? Não, pior que eu nasci na década de 60. Agora que eu me liguei. Eu nasci em 69. Caramba, cara. 69? Nos últimos dias ali da década de 60. Eu nasci em 18 de dezembro de 69. Então, eu nasci na década de 60. Caramba, cara. Você sou quase um hippie. É raiz, hein? Eu sou raiz. quase um hippie. E aí, mas você ouvia muito isso na década de 60, na década de 70... o comunista come criancinha. E da onde surgiu essa máxima? Não, e não só que comunista come criancinha, você ouvia naquela época, por quê? Ricardo, a gente tá falando Guerra Fria, cara. Anos 70, 60 até 1990. Nessa época, tudo podia ser jogado na propaganda anticomunista. Dizer que comunista comia criancinha naquela época, não. Isso é propaganda ocidental anticomunista. Você tem como provar isso? Não. Não tem como. Então, é mentira, tá? Não tem como provar isso. Vem cá. Mas hoje ainda dizem isso, cara. Vamos lá. Naquela época, que eu tô falando de 60, 70, não tinha acesso a essa informação? Não tinha acesso. Não tinha. O ponto era desacreditado, cara. Porque assim, alguém viu, alguém relatou, como a gente tá falando. Imigrantes. Jornalistas. Os avós contavam pros... Olha, eu comi o seu tio. Cara. Eu tava com fome, eu comi o seu tio. É verdade. Comi. E aí? Porque agora conta o que isso aí. Real. Esse lance que você falou é importante porque todos esses relatos de jornalistas, a gente tem, inclusive na Netflix, a galera pode assistir depois, ó, bem legal. A Sombra de Stalin. Top demais. A Sombra de Stalin. Conta o relato pra galera ver. A Sombra de Stalin. Depois de botar a Sombra de Stalin, põe o Império AD, né? Impérios AD. Impérios AD e depois põe o Brasões de Armas. Isso. Pra galera ver. Mas vamos ver aí, vai. Então, esse filme A Sombra de Stalin conta a história de um jornalista chamado Gareth Jones, um galês. Olha aí, ó. A Sombra de Stalin. Isso aí. Ele é do País de Gales. País de Gales ou Escócia, enfim. Cara, é engraçado que todo mundo quando fala da Rússia, você lembra de uns caras assim, né? Sim, tudo carrancudo, né? Tudo carrancudo, olhando feio. Que é só de olhar pro cara, você dá medo. Você fala assim, eu vou tomar choque e vão me jogar no gelo. Exato. Tipo, tudo doido, suicida, né? De cara meio de morrer pela mãe racha, toda essa coisa meio de... porque é isso, a autocracia, a brutalidade sempre fez parte do povo russo mesmo, isso é um fato. Então, nesse relato, o Gareth Jones, o jornalista, é esse de óculos aí. Tá. Esse aí, cara, é o seguinte, ele sai, então, lá do País de Gales e vai para a União Soviética, justamente tentar documentar esses relatos de imigrantes que começam a chegar no Ocidente, dizendo que estava havendo fome generalizada. Então, ele vai e ele próprio passa fome, ele vê crianças comendo crianças, pais comendo filhos. A gente tá falando de um jornalista. Mas calma que a gente já vai chegar na parte mais... Que ele viu... e ele fala em que situação? Sim, assim? ele disse na situação normal, do dia a dia. Ele tá numa casa, ele chega em uma cabana, em um barraco lá do interior da Ucrânia, e simplesmente vê um bando de crianças comendo uma outra criança que tinha morrido. E oferece pra ele. Quer um dedinho aqui? E foi isso mesmo. Um dedinho. E ele come um pedacinho, cara. Ele come e ele não sabe, ele acha que é uma carne de algum animal. Mas depois que ele se Depois que ele vai ver, peraí, aqui ele começa a ouvir as crianças conversando entre si, aí ele fala, mas essa carne aqui é de quem? É de algum animal? Aí as crianças, um começa a olhar pro outro assim, aí ele pede pra ver quem era. Era uma criança morta. Ricardo, os pais tinham que escolher, às vezes, quem que ia morrer para alimentar os outros irmãos. O negócio é sério, cara. O que é mais doloroso é a gente ouvir que ainda hoje, em pleno 2024, a gente ouvir que isso é propaganda nazista. Isso é coisa inventada por nazistas.
Sendo que, quando você vai nos arquivos soviéticos, da polícia secreta soviética, um livro muito importante chamado The Years of Hunger. Mas vamos voltar em Holodomor, que daí os caras chupou o dedinho da criancinha. Cara, assim, é trágico, o Ricardo. Foi o vídeo mais doloroso, cara. Teve vários momentos de eu ter que parar. Porque eu li os relatos, né? Eu li os relatos, as descrições que eram feitas pelas detalhadas. Detalhados, assim. E detalhe, aquilo que eu tava falando pra gente, pra galera aqui. A gente não tá falando de um jornalista que foi lá e documentou, o que já é uma coisa e tanto. E que foi negado depois. Não, isso aí que ele tá fazendo é mentira. Não acontece aqui, não. Tem, inclusive, um jornalista do New York Times, Ai, qual é o nome do cara? O Durant, Malcolm Durant, sei lá. É Durant o nome do cara, né? E aí ele diz, porque ele já estava na União Soviética, na patota soviética. Ele nega o que o Gareth Jones disse lá. Não, ó, isso que ele tá falando é mentira. É propaganda anticomunista, porque ele já estava na graça do governo soviético lá comendo do bom e do melhor. Então ele nega. Então, sabe, durante os anos 1930 em diante, esse lance da fome sempre foi relegado para debaixo do tapete, como sendo mera propaganda, não só nazista, quanto anticomunista. Então é isso. Sabia-se que estava rolando fome, sim. Sabia-se que tinha canibalismo, mas não tinha como se provar detalhadamente e finalmente que aquilo realmente estava acontecendo. Felizmente, aquela desgraça daquele regime caiu. Quando ele cai, os arquivos se abrem. E aí os historiadores inundam a União Soviética. Inundam. Centenas e centenas de estudos, sabe? Só falando sobre... mostrando essa podridão para o mundo. Um desses estudos é o The Years of Hunger, do professor Stephen Whitcroft e Robert Davis, que eles fazem um estudo mais acadêmico possível sobre o Holodomor, né? E aí eles mostram que a OGPU, que é essa polícia política, ela relata a polícia política soviética. Agora a gente já não está mais falando de jornalista. Exato, ou seja, é a polícia do Estado. Do Estado. Que está vendo o que está acontecendo ali e vai relatar nos seus relatórios ali internos enviados para Stalin, enviados para o Politburo. Tá isso aqui, e aí? E aí eles dizem que 10 casos ou mais por dia, a partir de 1931. A fome durou de 31 a 33. Então, 10 casos por dia só na região do Don, na Ucrânia, há relatos de canibalismo, de mães matando filhos para alimentar outros filhos, de pais matando mendigos ou filhos de mendigos para alimentar seus filhos, de marido matando a esposa para se alimentar. 10 casos ou mais todos os dias, ou seja, foram milhares de casos de canibalismo, não só de adultos, quanto de crianças. Novamente, um pai que tinha vários filhos tinha que escolher um. Porque senão todos iam morrer de fome. E eu acredito... É por isso, desculpa só te cortar, é por isso que é um absurdo. E eu demonstro aqui pra galera o meu repúdio, cara, mais brutal em fazer qualquer comparação de o Brasil hoje tem muitas pessoas que passam fome. Pra justificar, passou fome na União Soviética também, mas aqui também passa fome. Não dá. Porque nada se compara, mas muitas vezes. Que tipo, mas passou fome aqui no Brasil, nós temos 30 milhões de brasileiros isso, mas passando muitas, fome, é isso? Muitas mas vezes. Mas o cara compara mesmo? De fazer essa comparação, não dá pra comparar. mas muitas. É por isso que eu digo que é um descolamento cognitivo da realidade. Então, mas de novo, não é. Não, é sim, safadeza. Mas não, mau caratismo, não, é mau caratismo, sabe? Não é. É imoralidade. Não é que a pessoa não consegue entender, não é que ela não... Não, é mau caratismo. A menos que, de fato... Eu só não considero que seja um mau caratismo se o cara viver uma fantasia de seita. Aí é uma outra história. Porque existem pessoas que realmente acreditam nas suas merdas.